Oi, oi! Seja muito bem-vindo ao meu podcast Doses Diárias de Autoterapia. Ontem a dose foi sobre a força ser interna e expelir para fora. Hoje nós vamos discutir sobre a biologia do florescer. Tem ideias muito parecidas com o que eu comuniquei ontem para vocês. Vamos lá para a nossa dose de hoje. Há um momento silencioso na vida de uma planta em que algo começa a empurrar de dentro para fora. Não é visível no início, não é confortável, não é compreendido por quem olha por fora, mas internamente há um acúmulo de energia, de processos bioquímicos, de sinais biológicos que dizem: agora, vai! A floração não acontece por acaso, ela é o resultado de um longo percurso de maturação, de adaptações invisíveis ao ambiente, de absorção de luz, de temperatura e de tempo. A planta não floresce antes do que ela pode, nem depois do que ela precisa. Há um encontro exato, milimétrico, preciso entre o que se construiu internamente e o que o ambiente permite. E então a flor vem. Não como um esforço, mas como permissão. Florescer é permitir que aquilo que já existe dentro atravesse a superfície. No corpo humano, há algo semelhante quando uma mulher pare. Não se trata apenas de um evento físico, o parto. Trata-se de um processo profundo de abrir espaço para que a vida saia de dentro. Há dor, há medo, há intensidade, mas há também uma sabedoria orgânica que conduz esse movimento. O corpo sabe quando é a hora de deixar vir para fora. O corpo é sábio. E ainda assim, quantas vezes aprendemos a conter? Quantas vezes o adulto neurodivergente foi ensinado ao longo da vida a segurar o que ele queria emergir? Ideias intensas demais, emoções profundas demais, interesses considerados estranhos, bizarros, formas de existir que não cabiam na norma. Ao invés de florescer, aprendem-se a podar a si mesmo, a ajustar o seu crescimento para caber ali naquele lugar, naquele vaso dos outros, a controlar a própria expansão para não incomodar as outras pessoas, a silenciar o que nasce com força, a exprimir, a suprimir, a esmagar. Mas aquilo que é vivo não desaparece, ele se acumula. E o acúmulo, quando não encontra saída, muitas vezes se transforma em ansiedade, em sobrecarga, em depressão, em sensação de aprisionamento interno, em angústia, porque o organismo humano, assim como um vegetal, é orientado para a expressão. Do ponto de vista neuropsicológico, sistemas motivacionais, circuitos de recompensa e redes associativas existem para o quê? Para expandir, para explorar, para criar conexões, especialmente em cérebros neurodivergentes, onde há maior intensidade de processamento de informação, de velocidade, sensibilidade aumentada, uma maior propensão também à divergência cognitiva. O impulso de expressão não é só um detalhe, ele é estrutural. Florescer, então, não é um luxo, é uma necessidade regulatória. Permitir-se vir para fora não significa ausência de limites, significa alinhar-se o que é interno com o que é possível externar de forma segura e coerente. É deixar de viver apenas como raiz escondida, como funcional, como sustentando tudo em silêncio e aceitar que há partes de si que precisam ser vistas, mesmo que elas não sejam compreendidas de imediato. É também aceitar o risco. Porque flores não pedem autorização ao jardim inteiro para elas poderem existir. Elas respondem ao seu próprio tempo interno, à sua própria biologia. Há uma coragem silenciosa em extraviar a norma, em sair da forma esperada, em não se reduzir ao que é aceitável. Para o adulto neurodivergente, esse movimento muitas vezes vem tarde. Vem depois de anos de adaptação, de mascaramento, de tentativas de pertencimento a custas de si. Mas quando ele vem, ele não é pequeno. Ele é um rompimento interno. É um momento em que algo diz: eu não vou mais me podar para caber aqui. E talvez florescer não seja se tornar algo novo, mas finalmente permitir que aquilo que sempre esteve ali possa existir sem contenção.
Como a planta que, depois de tanto tempo absorvendo o mundo, finalmente se autoriza a mostrar o que ela produziu, florescer é isso. Não é sobre se tornar bonito para o outro, é sobre deixar de impedir a própria existência de aparecer. E existe um custo biológico em não florescer. Quando a expressão é inibida de forma crônica, o organismo entra em estado de tensão sustentada. O sistema nervoso permanece ativado em vigilância, como se algo estivesse constantemente prestes a explodir, a transbordar, igual uma panela de pressão. O que deveria circular estagna. O que deveria se organizar em ação se fragmenta em pensamento, em ruminação. O que deveria ser vivido no corpo se aprisiona na mente. Em termos neuropsicológicos, isso se manifesta em ruminação, fadiga cognitiva, dificuldade de iniciar a tarefa, paralisação, congelamento. Paradoxalmente, fazem sentido interno. A energia existe, mas não encontra via de saída. Não é expressa. A energia sem direção se converte em desgaste, em angústia. Muitos adultos neurodivergentes não sofrem por falta de capacidade, sofrem por excesso de contenção. Há uma discrepância entre o que o cérebro é capaz de produzir e o que o ambiente autorizou a existir. E sustentar essa discrepância ao longo dos anos cobra um preço muito alto. Exaustão, sensação de inadequação crônica, perda de vitalidade. Florescer nesse sentido não é apenas um ato simbólico, é um processo de regulação desse organismo. Quando a expressão encontra caminhos possíveis, há reorganização interna. A ativação deixa de ser caótica e passa a ser direcionada, o sistema de recompensa volta a responder, o corpo sai, ainda que gradualmente, do estado de compressão. Não se trata de expor tudo para fora, de sair, de deixar vir à tona a qualquer custo. Não. Trata-se de construir vias de expressão que sejam sustentáveis, de criar ambientes, ainda que pequenos ambientes ou microambientes, onde seja possível de existir sem edição constante. De reconhecer que nem todo jardim será seguro, mas que isso não invalida a necessidade de florescer. Há uma diferença entre escolher onde florescer e desistir de florescer. E aí está uma grande estratégia. Uma é apagamento, a outra é estratégia. E talvez uma das tarefas mais delicadas da vida adulta neurodivergente seja essa: aprender a diferenciar proteção de autonegação e autossabotagem. Nem toda poda é violenta, mas a poda constante de si mesmo para caber em espaços que não sustentam sua forma deixa de ser adaptação e passa a ser mutilação subjetiva. Florescer exige muitas vezes revisitar essa história, perceber onde houve necessidade de adaptação real, onde houve abandono de si e pouco a pouco permitir pequenos movimentos de saída, pequenas aberturas, pequenas exposições, porque o florescer raramente começa como explosão. Ele começa como fissura, como um gesto mais autêntico, uma fala menos filtrada, uma escolha menos condicionada e aos poucos aquilo que era tão contido começa a ganhar forma. Não uma forma perfeita, não sempre compreendida, mas viva. E o que é vivo, quando encontra espaço, reorganiza não só quem floresce, mas também tudo aquilo que o cerca. Todo o bosque que o cerca. Porque existir com menos contenção não é apenas um ato individual, é um deslocamento do padrão, é uma introdução de novas formas possíveis de ser para o mundo. E isso, ainda que silencioso, também é transformação. Espero que você pegue essa dose de hoje e beba ela com bastante intensidade, porque ela traz uma verdade muito importante para nós. Espero que essa dose tenha feito muito sentido para você e te vejo amanhã aqui comigo novamente para a dose de amanhã. Um beijo, até amanhã.